Olá, tudo bem? Hoje apresentarei slides sobre a disciplina do estágio 3. Apresentação: Acadêmico Silvio Garcia. Disciplina: Estágio 3. Área de concentração: Ensino e aprendizagem matemática. Tema: Concentração e didática. Justificativa: por ser uma disciplina de difícil compreensão entre os alunos e aliada pela falta de motivação para estudar, irei pesquisar quais as dificuldades do ensino da matemática enfrentadas por professores e alunos dentro de uma sala de aula. Objetivos: explicar os problemas que afetam o desenvolvimento do aluno nesta área de conhecimento. Analisar quais fatores influenciam nas dificuldades encontradas no processo de ensino e aprendizagem. Analisar as estratégias pedagógicas utilizadas no dia a dia escolar para melhorar a compreensão das dificuldades encontradas. Fundamentação teórica. A matemática é uma ciência notável e impressionante. O mundo dos números, para alguns, é cativante, pela forma como se pode explicar várias teorias e fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, uma obra da engenharia, como construções de prédios, pontes e etc. Mas para a grande maioria é um pesadelo, é uma matéria de difícil compreensão e obstáculo. A grande questão é descobrir quais são as interações que estabelece no processo de ensino-aprendizagem, como contextualizar o assunto e inseri-lo na realidade do aluno. Cabe ao professor o papel principal na jornada do ensino. A sua determinação aliada à sua capacidade de trabalho e conhecimento ajudarão a remover a barreira imposta pelas dificuldades do dia a dia e do desinteresse do aluno. A escola tem por objetivo que seus alunos sejam capazes de entender de forma correta muitas informações, conhecimentos e habilidades para resolver problemas. No entanto, isso não acontece por vários motivos. A área de concentração que escolhi foi o ensino e aprendizagem matemática, pois a qualidade do ensino vem caindo muito e, consequentemente, alunos desinformados e despreparados vem aumentando, ocasionando desinteresse. Para isso, é preciso inovar, procurando alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolvendo a autoconfiança, concentração, atenção, raciocínio lógico, a socialização e aumentando as interações do aluno. Com isso, o professor estará aproximando o conteúdo trabalhado em sala de aula da realidade do aluno, facilitando o processo de aprendizagem. Entendemos que existem fatores que influenciam o processo de ensino-aprendizagem, tais como o contexto escolar, os conteúdos específicos, a metodologia docente e a própria relação professor-aluno. Foi desenvolvido nesse trabalho um projeto de extensão chamado Jogo de Tabuleiro, que envolve uma metodologia e, ao mesmo tempo, estratégia de ensino, com o objetivo de trabalhar o raciocínio, memorização, interação social e aumentar o interesse, fazendo com que o aluno participe mais e também mostrar a importância dos jogos de tabuleiro como recurso pedagógico, pois ele é uma ferramenta muito importante para o professor. Por isso, professores que utilizam jogos de tabuleiros como recurso pedagógico têm resultados positivos com um aproveitamento muito maior. A aula de matemática, por exemplo, no ensino fundamental, na sua grande maioria, é uma aula expositiva, onde o professor passa no quadro que considera importante e o aluno copia e realiza exercícios. A metodologia. Através da internet, YouTube e até mesmo pelo WhatsApp, consegui reunir informações e materiais para a construção do projeto e produto virtual. Os materiais encontrados foram informações sobre jogos e tabuleiros e sua contribuição como uma didática eficiente. Um exemplo
é o meu produto virtual e-book, que elaborei e consegui pôr em prática sua eficácia, utilizando-o com o meu filho Gabriel, que tem 15 anos e que está no primeiro ano do ensino médio. E o resultado foi incrível. Ele estava com dificuldade de calcular as raízes de uma equação e as coordenadas do vértice, e resolvi utilizar um método tradicional de ensino expositivo, e verifiquei que ele tinha realmente muita dificuldade de entender e, ao mesmo tempo, falta de atenção. Então mudei a minha didática e apliquei o jogo de tabuleiro do meu e-book, chamado Trilha das Funções, e percebi na hora a mudança. O meu filho começou a interessar mais e, sem perceber, no decorrer do jogo, começou a calcular as raízes e as coordenadas do vértice. Novamente, voltei para o método expositivo, mas associando com um jogo de tabuleiro, e o resultado esperado foi uma sua concentração, percepção e entendimento muito melhor, comprovando que, utilizando com outros recursos pedagógicos como ferramenta, contribui bastante. Dentro da metodologia ainda, confeccionei o tabuleiro, tá? Que é chamado de Trilha das Funções. O material que eu utilizei para confeccionar esse tabuleiro foi um tabuleiro de papelão, um dado colorido, um marcador para cada participante ou grupo, 30 cartas, sendo que cada uma com uma função quadrática. E nela também coloquei regras, tá? As regras desse jogo de tabuleiro. Cada jogador lança o dado e anda na trilha de acordo com a cor obtida no dado. Cada cor corresponde a uma função. Exemplo: o amarelo anda uma casa, o verde anda 2 casas, o azul 3 casas, o vermelho 4 casas, o rosa anda 5 casas e o preto passa a vez. O professor, ele será o juiz, portanto, ele terá as respostas das equações. Cada casa que o jogador parar, deverá retirar uma carta que contém a equação e responder quais são as raízes das equações. Caso não acerte, passará a vez. O tempo para responder são de 4 minutos. Esse é o tabuleiro que foi confeccionado, um tabuleiro de papelão. Na observação, foram colocadas informações sobre a instituição concedente, ou seja, a instituição que foi feito o estágio virtual. Dentro dessas informações constam todos os dados da escola, número de aluno, números de funcionários e etc. O roteiro de entrevista ou plano de aula. Dentro desse slide eu coloquei 2 planos de aula como exemplo, tá? São exemplos de como deve ser feito os planos de aula. E cada plano de aula contém uma aula diferente, né? Vivência no estágio. As atividades do estágio ocorreram de forma virtual, devido ao novo cenário que o mundo vive por causa do coronavírus. Com isso, ocasionou alguns obstáculos no meu estágio, pois não foi feita a prática da escola. E é esse contato direto que vou mostrar as dificuldades encontradas no ensino e, ao mesmo tempo, ter o primeiro contato com uma sala de aula. O processo de pesquisa utilizado tanto em livros como na internet foi bem maior, devido à falta de pesquisa em campo. A partir da observação virtual, através de depoimentos e informações de educadores, desenvolvi práticas para a definição do programa e o projeto de extensão. O meu programa de extensão que escolhi foi a metodologia e estratégia de ensino, pois possibilita ao aluno uma identificação com o conteúdo, criando dessa maneira um desenvolvimento que facilita a compreensão e a assimilação. Já o projeto de extensão escolhido, cujo nome é Abstração, Memorização e Raciocínio com Jogos Tabuleiros, possibilita desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, pois os jogos são recursos pedagógicos eficazes para a construção do conhecimento matemático. E por fim, está o link onde está direcionado esses slides. Espero que tenham gostado desse slide e que tenha ajudado
E lembrando que os jogos pedagógicos são ferramentas magníficas e excelentes que auxiliam o professor dentro de uma sala de aula. Lembrando que esses jogos eles servem para aproximar cada vez mais o professor do aluno e vice-versa. Obrigado.